diferente, né? E os curdos, eles são... Eles já eram daquela região mesmo. Os curdos antigamente, antes da Primeira Guerra Mundial, eles tinham o país deles, né, que era o Kurdistão. Daí a Europa foi lá e mudou, né, o mapa mundial. Né? Uhum. Foi um francês, eu acho, que fez isso. E simplesmente dividiu, né, Irã, Iraque, Turquia e Síria, botou as linhas diferentes e o Kurdistão desapareceu, já não foi mais um país. E eles receberam a promessa que um dia o país ia ser dado de volta para eles, e nunca foi. Então eles são... Eles eram turcos, né? Ali onde a Turquia hoje não é? Eles são um povo diferente, eles são outra raça diferente. Eles não pertencem a nenhuma raça daquelas, eles não são turcos. Eles realmente tinham uma propriedade, eles não são turcos, eles não são... Mas o território que era deles árabes, tá com quem hoje? Não existe mais, então? Não existe mais, daí eles moram dentro dos outros países, né? Eles ainda consideram na vida deles o mapa deles, mas esse mapa a nível mundial não existe, né? O país deles. Daí eles receberam uma promessa da Europa, que a Europa ia dar um país para eles, que até hoje eles estão esperando, né? Imagino. Porque europeu é igual ao americano ali. O europeu fez dessa maneira porque era o caminho mais prático de mandar o óleo para dentro da Europa, sem cortar muito caminho, né? Que é pela Turquia. Daí eles resolveram que se eles mudassem as fronteiras ali, ia ficar mais fácil para fazer o transporte, né? E nessa transição econômica, o Kurdistão perdeu o país, o povo curdo. Você fala, tá bom, daí eles passa ali. Daí eles estão até hoje tentando recuperar essa área. Hoje em dia eles nem querem um país, mas eles querem uma região autônoma. Igual aconteceu com Israel. Isso. Eles querem essa mesma coisa, que eles têm direito de criar as próprias leis, falar o próprio idioma, né, cantar as próprias músicas sem ser discriminados, ter a própria cultura deles, né, que agora nesse momento eles não têm o direito, todo mundo discrimina eles. Lá na Síria também? Sim, o ditador super discriminava eles. Então. Tinha até lei que eles não podiam plantar árvores, nem nada disso. Se tu fosse um curdo, tu não poderia plantar árvores. Por quê? Porque tu mora no deserto, tu tem... No deserto, se a tua casa é rodeada de árvore, que é um sinônimo de tipo que tu estás bem de vida e coisa e tal. E eles queriam manter os curdos como segunda classe cidadãos, tipo a galera que trabalhava para o pessoal que tem grana. Tipo uma mão de obra mais barata. Daí tu proíbe aquele povo de ter animais e plantas de árvores e coisa. Daí tu tem que trabalhar para alguém que tem. Então tu fica limitado pro resto da vida. População, eles são grandes? Tipo, em números? Eles são em milhões naquela área toda ali. Acho que na Turquia tem 14 milhões deles. Na Síria tinha 2 milhões só. E ainda tem um pouco deles no Iraque e no Irã. Não é um vilarejo não, né? Não. É uma nação, um povo todo. Eles falam o próprio idioma. Para de conseguiu tirar agora. Eles. Tipo, os caras não, para de existir teu país, pronto, acabou. Não tem mais. Tipo, porque ninguém a olha Europa por isso. tinha aquele poder naquela época, né? Isso há quantos anos tanto atrás? É que eles mandaram os judeus de volta para Israel. Israel era Palestina. Já tinha gente lá, já tinha uma cultura. Os europeus decidiram, não, agora vai ser Israel. Pronto. Que doideira, né? Tanto que Israel... Os judeus vão para lá, pronto, acabou, não tem conversa. Tanto que Israel quase não é aceito naquela região ali como realmente um país também, né? Não, ninguém considera eles um país, porque eles foram obrigados a engolir, né? Que nem os times de Israel... Tipo, eles não entendem até hoje porque um pedaço da Alemanha não foi dado para os judeus. Por que eles não deram a Alemanha para eles? Né? Fazia sentido, né? Foram dar um pedaço de um país lá no Oriente Médio que nem tinha nada a ver com o conflito dos outros. E ainda que tinha uma cultura totalmente, né? Mas porque está na Bíblia e coisa e tal, daí a galera começa a misturar com religião e dizer que o livro sagrado dizia que aquele pedaço ali era deles. A gente trouxe aqui um cara que foi sobrevivente do Holocausto. Aí ele é judeu. A gente conversou sobre uma tentativa que eles tiveram de trazer para a Argentina. Transformar a Argentina num país judeu. Podia ter acontecido. Mas por quê? Mas isso a gente ia falar, o que eu tenho a ver com isso também? Ia acontecer a mesma coisa com a Palestina. É a mesma história. Provavelmente os argentinos iam estar em guerra. No meu bom senso, cara, como eles dividiram a Alemanha entre os Estados Unidos e a Rússia, que ficou, né,
ficou o Berlim lá, que virou a metade comunista e a outra metade democracia, né? Por que eles não deram para os judeus? Sim. Né? Vamos dar Berlim para vocês. Vocês vão ficar na Europa e vai ser de vocês. Agora a Argentina lá na ponta que não tem nada a ver com a situação. Não, vamos pra lá. Não, mas para mim isso aí é outra forma de racismo, entendeu? Sim. Por tabela, tipo assim, vocês sofreram, mas nós não queremos vocês aqui, nós vamos mandar Não. vocês lá para um canto. Uma outra raça que nós não gosta também. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso aí, mas é verdade, É né? porque, tipo assim, não era só os judeus, era qualquer raça era inferior a eles, né? Tipo assim. Não, mas os Não, judeus mas foi foram... os judeus que eles foram mais atrás. Não, sim, mas as outras raças também era inferior, né? Sim, tipo, sim. era, não, a Aham. gente é os puros, Uma hora ia ser caçado também, se Também, eles tivessem é. progredido, né? só vai ter nós aqui no mundo. Até nós. alguns... Tinha uma raça realmente que eles queriam, né? Tipo assim, alguns brancos também iam ser descartados. Sim, sim. Tá, mas tipo a Alemanha, o Hitler, os exércitos do Hitler chegaram até o Egito. E eles Uhum. não eliminaram todo mundo, não eram da mesma raça. Os árabes não são nem parecidos com os europeus. É porque eu acho Pode ver que não tem na história, tipo, nós chegamos no Egito e exterminamos todo mundo. Não, era pegação de pé mesmo contra os judeus, entendeu? É tipo, as outras raças de repente nós vamos deixar, mas essa nós temos que exterminar de certeza. tinha um plano, né? Ele contou pra nós, teve um plano, teve uma reunião, uma organização, os caras fizeram, a partir de hoje tem o projeto acabar com os judeus. Então tinha que acabar com todos os judeus da Europa ali, né? É o que eles queriam fazer, limpar. E acho que foi o discurso mais fácil também de se vender naquela época, eu acho. Que era o povo que tinha um volume, mas era espalhado. E também já tinha alguns preconceitos contra esse povo. O povo já andava, por exemplo, tinha local que o judeu tinha que andar já mostrando que era judeu, mesmo antes, né? Tinha lugar que os judeus estavam isolados, assim, em território. Então sempre já estava meio difícil. Aí tinha a questão dos judeus serem banqueiros. Aí a Alemanha dá uma quebrada depois da Primeira Guerra Mundial. O país todo fica... o país tinha que dar 14% que ganhava, né? Depois tinha que dar tudo 14% para os países que ganharam a guerra dele. Perdeu o território, perdeu tudo. Aí vem um louco, psicopata, falando que é culpa dos judeus, erguendo a economia do jeito que dá, porque querendo ou não, ele foi fazendo... Porque como é que ele ergueu a economia? Você bota um monte de judeu para trabalhar para você de graça, escravidão, que é algo melhor do que um modelo de negócio mais barato do que a escravidão. Ele gerou a escravidão. Então, os judeus chegou uma hora que... Tinha uma hora que ele queria exterminar socialmente, aí eu acho que ele foi percebendo, eu acho que eu posso fazer cada vez mais. Aí ele foi criando, até chegou uma hora que já a ideia não era nem mais só exterminar. Acho que ele não ia exterminar todos os judeus. Acho que ele ia manter os judeus para serem escravos dele, se ele conseguisse continuar crescendo. Que é o que virou, né? O Auschwitz virou isso, virou uma fábrica de Não, tudo. e talvez ele faria isso com as outras raças também. Ele Se pegou ele expandisse mais, né? Se tivesse mais poder também, né? Porque o problema foi que pra ele ali, ele já num período curto, né, de tempo, se você for pegar, ele já topou ali a Rússia, né? E a Rússia tinha feito um tratado com eles, mas eles também não cumpriram a parte, ninguém cumpriu, já estavam fazendo um negócio que o mundo todo estava se voltando. É difícil, né? É quase impossível tu derrotar um país que tem uma extensão Um território, né? enorme Tem daquela todos os forma. territórios, né? Tem Porque tu gelo, pode, terra, porque tu tudo. pode recuar para sempre. E o teu É o maior inimigo país, vai né, eu ter que acho. avançar e não tem como, entendeu? Esse sempre foi o grande truque da Rússia. E eles Né? iam destruindo A tudo, Rússia né? sempre recua. Eles recuam o máximo que eles podem. Daí o inimigo morre no caminho tentando alcançar eles. Ou enfraquece, né? Daí eles voltam com a força toda e derruba todo mundo. Porque é uma extensão enorme. Tu não consegue nunca alcançar alguém se ele está recuando naquela velocidade ali. Né? A Rússia é o mesma maior coisa território, aconteceria uma guerra contra a China. Os caras têm uma extensão de território, eles podem recuar a vida toda. E não tem como... Porque para manter um exército andando, caminhando, só em suplementos e alimentação, é muita coisa. Daí tu vai tentar invadir um país que o cara pode recuar 3, 4 anos seguidos, tu sempre vai perder essa guerra. Não tem como ganhar. E aí foi o erro dele, né? Porque ele queria fazer justamente o que ninguém tinha conseguido, né? Ele queria fazer o impossível. Não, e ele ainda foi tentar fazer no inverno, que é pior ainda. Aí é foda, né?
É igual o Morro do Dendê. É ruim de invadir. O bagulho é doido. A Rússia Mas é eles doideira. perderam muita gente na Rússia. Que eles já Não, estavam e- lutando de facão e enxada. Ah, Também tiver que destruir boa parte da Rússia depois, né? Não, eles destruíram já antes. Sim. Para recuar. Depois que os alemães É. chegaram, eles foram cada Eles vez... foram recuando e destruindo. Daí os caras chegavam na cidade, não tinha nada para comer, não tinha nada para beber, coisa e tal. Daí tinha que trazer lá da Alemanha até ali. Foi ficando cada vez mais caro, mais ficando cada vez difícil. mais fraco. Tu vai matando no cansaço. É a estratégia dos caras, imagina. No Brasil dava pra fazer se fosse assim, né? Se a Por guerra causa fosse... disso que a Ucrânia, né, esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia é tão importante, né? Porque a Ucrânia, em 400 quilômetros, tu chega dentro da Rússia, né? E os Estados Unidos... Daí eles não querem dar, Sim. a Rússia não quer dar esse espaço de território de jeito nenhum. Eles querem cada vez aumentar mais, porque daí eles têm mais espaço para recuar para trás. pra não abrir um caminho ali pros outros entrar, né? Tipo, Exatamente. a Mas Rússia- tudo ali é meio assim, né? É um caminho pra se aproximar um do outro, né? mas a Aham. Rússia não também. Ela fica lá em cima, né? Que Não nem tem isso. muitos países Não, mas colados. a Se os Rússia alema- tenta também, o mesmo esquema geográfico que os Estados Unidos Então, mas tenta, a Rússia Se tenta se a Alemanha também. tivesse chegado na Inglaterra, eles já iam ficar próximos dos Estados Unidos Aham. pra atacar. E mais já- fácil para atacar a Rússia também. E a Rússia perdeu o Alasca, né?